Queridos, boa noite. Graça e paz da parte de Cristo. Bênção demais estar aqui mais uma vez nesta igreja amada, igreja querida, igreja irmã. Trago um abraço lá de Vargem Grande Paulista a todos vocês e agradeço desde já o privilégio de estar aqui ao pastor Renato, agradeço o privilégio ao conselho. Muito obrigado pelo convite e pela confiança. Sempre uma bênção estar junto com vocês. Queridos, sem mais delongas, o pastor Renato já me apresentou, para aqueles que não me conhecem, nós somos amigos há muitos anos, sou pastor em Vargem Grande, estou aqui com a Rafa e com os meus 3 filhos e um na barriguinha que está ali, só crescendo, não sabemos ainda se é menina, se é menino, mas orem por nós, orem pela nossa família. Vamos abrir a palavra de Deus, então, em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro das Escrituras, o 5º livro do Antigo Testamento. Então, se você abrir lá em Gênesis, que é o primeiro, é só você caminhar um pouquinho aí, até chegar em Deuteronômio. Passe por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Leremos do 1 ao 9. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Vou esperar que todos abram, para que todos acompanhem a leitura da palavra. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9. Todos abriram? Muito bem, diz assim a palavra do nosso Deus. Me acompanhem na leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, ou teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe com discernimento espiritual para entendermos as Escrituras. Só Deus pode, de fato, nos dar a clareza necessária para entendermos o que Ele quer para nós nesse texto. Então vamos pedir isso a Ele? Feche os teus olhos, peça ao Senhor que fale com você, peça a Deus que você ouça a voz dEle agora por meio da pregação. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá domingo após domingo, de poder adorá-lo, de poder bendizê-lo, de poder nos reunir em família, como parte do povo exclusivo e santo do Senhor, para adorar o Teu santo nome, para celebrarmos ao Cordeiro do Senhor que nos salvou. Muito obrigado, Pai, por tamanho privilégio. Agora, ó Deus amado, nós clamamos que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a Tua voz. Fale conosco por meio da palavra que já fora lida e agora será explicada e aplicada. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual para entendê-la, e não apenas para entendê-la, mas para amá-la e praticá-la em nome de Jesus. Que o Santo Espírito do Senhor, que habita em todos aqueles que professam o nome de Cristo, que Ele nos ilumine nesse momento. Ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, para a glória do Teu nome, que o Teu Santo Espírito seja o mestre neste lugar, que não seja mais apenas eu falando, mas que seja o Senhor falando por meio de mim a todos nós, e a começar por mim, que todos aqui ouçamos a Tua voz. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo.
oração que nós fazemos gratos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Do seu ponto de vista, pense um pouquinho aí, o que caracteriza uma família bem-sucedida? Pense um pouquinho, se você tivesse que dar 2 ou 3 características do que é uma família bem-sucedida do seu ponto de vista, quais características seriam estas? Pense um pouco. Se nós olharmos para o ponto de vista secular, eu acredito que existem algumas características que o mundo secular vai utilizar para denominar o que é uma família bem-sucedida. Existem várias, mas eu entendo que 2 se destacam. A primeira delas que eu trago aqui é a liberdade. Não é verdade? Nós somos uma geração e o nosso mundo, pelo menos o nosso mundo moderno, há alguns anos, luta por liberdade, uma liberdade total, onde as pessoas possam ser aquilo que elas querem ser, independentemente de regras, leis e daquilo que as Escrituras dizem. Não é assim o nosso mundo de hoje? Então, do ponto de vista secular, talvez uma família bem-sucedida é uma família com menos regras, uma família onde os filhos possam ser o que quiser, tanto no âmbito profissional, moral, sexual, tanto faz. Não é isso que caracteriza a nossa geração? Uma outra característica que nós vemos de forma muito clara na nossa geração é que uma família bem-sucedida talvez seria uma família próspera, onde as pessoas possuem ou podem possuir tudo aquilo que elas desejam, podem realizar todos os seus sonhos. Uma família próspera no âmbito da saúde, uma família próspera no âmbito material. Então nós temos essas 2 marcas da nossa sociedade. Pessoas que lutam por liberdade, pessoas que lutam por prosperidade, e elas entendem que uma vez que alcançarem a liberdade e a prosperidade, tudo então vai ficar muito bem. Nós seremos todos muito bem-sucedidos, as famílias serão bem-sucedidas e, por consequência, a nação será uma nação bem-sucedida. No entanto, será que isso é verdade? Será que se houver liberdade e prosperidade, nós alcançaremos o sucesso, seremos bem-sucedidos? Não é o que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia é repleta de textos e de histórias que mostram que liberdade e prosperidade não garantem sucesso familiar e muito menos o sucesso de uma nação. Eu quero ler apenas um dos textos que mostram esta realidade. Se você pode, abra comigo lá em Juízes capítulo 2. Se você já leu o livro dos Juízes, você vai lembrar que o livro dos Juízes foi escrito em uma época onde o povo de Israel já havia conquistado a terra prometida. Lembram disso? O povo ficou cativo lá no Egito por 400 anos, o Senhor levantou um libertador, Moisés, o povo peregrinou pelo deserto por 40 anos, e depois que uma geração pecadora morreu, a nova geração, guiada por Josué, vai e conquista a terra de Canaã, conquista a terra prometida. Então, no finalzinho depois dessa conquista, logo após a morte de Josué, nós temos uma nova geração, e esta nova geração entra no período dos juízes. Ok? Então, só uma síntese para nós lembrarmos do que se trata ou em que momento foi escrito o livro dos juízes. Agora veja bem o que diz Juízes 2, do 6 ao 13. Vamos lá? Diz assim, preste atenção. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles.
e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Veja bem, uma única geração, após a geração de Josué, após aquela geração que conquistou a terra prometida, a próxima geração, depois que estes homens morreram, esta geração se afasta do Senhor. Mas veja, esta geração tinha liberdade? Tinha liberdade. Eles conquistaram os povos, dominaram aquelas terras. Não havia opressor contra eles até esse momento, não pelo menos um opressor que de fato gerasse alguma opressão considerável. Não havia. Deus os havia libertado com mão poderosa, havia liberdade. Havia prosperidade? Claro que havia prosperidade. Eles conquistaram uma terra onde mana leite e mel, uma terra riquíssima. Ao conquistarem os povos, eles despojaram os povos e as riquezas daqueles povos passaram para o povo de Israel. Havia liberdade, havia prosperidade, mas não havia o que é mais essencial para que uma família seja bem-sucedida e para que uma nação seja bem-sucedida: temor do Senhor. Não havia. Eles se afastaram de Deus, porque eles não temiam a Deus. O texto diz que eles não conheciam ao Senhor. Mas como assim? É a próxima geração depois de Josué. É a próxima geração depois daqueles que viram os grandes feitos de Deus. Eles não conheciam ao Senhor. O que houve de errado? Faltou liberdade? Como nós já vimos, não. Faltou prosperidade? Não. O que houve de errado, então, com este povo? Porque eles não foram bem-sucedidos. Eles não foram bem-sucedidos porque eles deixaram de levar em consideração e de praticar aquilo que nos orienta Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Os pais não ensinaram seus filhos. Os pais não ensinaram seus filhos a temerem a Deus. Os pais falharam, os filhos falharam, logo toda a nação falhou. Se nós não queremos falar com os nossos filhos, e se nós queremos uma nova geração, não só dos nossos filhos, mas dos nossos netos, se nós queremos uma nação mais bem-aventurada, abençoada do ponto de vista de Deus, se você é pai, você não pode falhar. Se você pretende ser pai, você precisa aprender estas coisas e assumi-las com responsabilidade, você não pode falhar. Porque se você falhar, os teus filhos falharão. E toda a nação correrá um grande risco. Hoje nós veremos à luz de Deuteronômio, então, 6, do 1 ao 9, o que é necessário para sermos famílias bem-sucedidas, para não falharmos, para sermos bem-aventurados do ponto de vista de Deus. Então, o tema que eu quero compartilhar com você, principalmente para você que gosta de anotar, é como ser uma família bem-sucedida do ponto de vista de Deus. Repito, como ser uma família bem-sucedida do ponto de vista de Deus. Duas coisas são necessárias de acordo com o texto para sermos famílias bem-sucedidas do ponto de vista de Deus. A primeira delas é, e eu quero falar hoje de forma mais direta a quem é pai e aqueles que desejam ser pais. Precisamos ser pais que amam a Deus. É isso que nós aprendemos do verso 1 até o verso 5. Precisamos ser pais que amam a Deus. Mas que tipo de amor Deus exige de nós como pais? Porque é possível que você esteja me ouvindo e dizendo assim: ah, pastor, então tá tranquilo, porque eu amo a Deus. Tá tranquilo, porque eu acredito amar a Deus. Porque eu acredito expressar amor a Deus. Mas será? Porque o amor que Deus requer de nós é um amor muito específico. O amor que Deus requer de nós é um amor que Ele dita os limites. É um amor que Ele mesmo estabelece o caminho para que nós possamos amá-lo. Então, que tipo de amor Deus requer de nós? E este texto mostra que tipo de amor Deus requer de nós. Em primeiro lugar, Deus requer de nós amor obediente. Deus requer de nós amor obediente. Vamos reler os 3 primeiros versículos de Deuteronômio 6? Vamos lá? Deuteronômio 6, do 1 ao 3, para ficar bem afixado isso nas nossas memórias, no nosso coração, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho,
e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha só, esse texto começa dizendo: estes, pois, são os mandamentos. Que mandamentos são estes? Do que Moisés está falando? Moisés está falando do capítulo 5 de Deuteronômio. O que tem lá no capítulo 5 de Deuteronômio? A repetição dos 10 mandamentos, das 2 tábuas da lei, da forma correta de nos relacionarmos com Deus e amarmos a Deus, e da forma correta de nos relacionarmos com as pessoas e de amarmos as pessoas. Então, em Deuteronômio, o livro inteiro é um sermão de Moisés, onde ele relembra algumas coisas importantes ao povo de Israel que está prestes a entrar na Terra Prometida. E o capítulo 5, então, Moisés está relembrando que nós devemos ter apenas um Deus diante de nós, que não podemos fazer estátuas, e nem esculturas, nenhum tipo de ídolo, ou praticar nenhum tipo de idolatria, que devemos guardar o dia do Senhor, que não podemos matar, adulterar, roubar, fazer coisas desse tipo. E aqui, então, há este reforço para que obedeçamos estas coisas, para que cumpramos estas coisas. E por que Moisés faz isso? Por que o Senhor nos chama a atenção para a lei moral e diz que nós devemos obedecê-la? Porque é impossível amar a Deus sem que amemos também as suas leis. É impossível. Você não pode dizer que ama a Deus se você se aborrece da vontade deste Deus. Você não pode dizer que ama a Deus se você não cumpre o querer deste Deus. Você não pode dizer que ama a Deus se você não se submete à totalidade da vontade das instruções do Senhor nas Escrituras. O pastor Renato leu há pouco um texto lá em 1 de João, capítulo 1, e no finalzinho da leitura dele, ele leu também o capítulo 2, o início do capítulo 2. Vocês lembram o que diz o texto? Lá, João deixa claro que todos aqueles que amam a Deus, mas aborrecem dos seus mandamentos, não amam os seus mandamentos, não amam a Deus, são mentirosos. É isso que João está nos ensinando, e Cristo também nos ensina esta mesma verdade. Lá em João 14,15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que me amam fazem o que eu mando. Aqueles que me amam vivem de acordo com a minha vontade. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Então nós demonstramos amor a Deus obedecendo a Deus. Nós demonstramos amor a Deus honrando a sua vontade. Nós demonstramos amor a Deus olhando para a lei de Deus, encontrando beleza na lei de Deus e desejando servir ao Senhor de acordo com as suas leis. Para nós que somos cristãos, a lei do Senhor tem que ser perfeita. Ou nós precisamos olhar para ela como uma lei perfeita. Vocês lembram do que diz o Salmo 19? Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os princípios do Senhor, os estatutos do Senhor são fiéis, dão sabedoria às pessoas simples, são doces, são mais desejáveis do que o destilar dos favos de mel. É assim que nós precisamos olhar a lei do Senhor, olhá-la e ver a beleza que há nela, amá-la e obedecê-la. E sabe por que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso porque Deus vincula bênçãos à obediência. Olha só, nesses 3 versículos que nós lemos, o Senhor diz assim, cumpram, façam, e ao cumprir e ao fazer, eu os abençoarei. Deus é tão bom que Ele junta bênção pactual, Ele faz um pacto conosco por meio de Cristo, a obediência pactual. Ele diz assim: vocês devem obedecer, eu não sou obrigado a dar nada para vocês se vocês obedecerem. Mas se vocês obedecerem, eu vou dar. Se vocês obedecerem, eu vou ser fiel. Se vocês obedecerem, eu vou prolongar o dia de vocês na terra que eu lhes dou. Se vocês obedecerem, vocês serão prósperos, serão bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter uma família bem-sucedida? Sim ou não? Ame a Deus. E como você vai amar a Deus? Honrando e obedecendo aos seus mandamentos. Mas esse não é a única característica do amor que Deus requer de nós. Deus requer de nós amor exclusivo. Olha só o que ele diz aí no versículo 4. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único
Senhor. Não podemos ter outros deuses, ídolos diante de nós. Deus exige exclusividade. Ele tem que ser único na sua vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus, o lugar de Cristo em você. Nada, nem os seus estudos, o dinheiro, o trabalho, a tua saúde, nem sequer a tua própria família. Deus deve ser exclusivo, único, e Ele deve ocupar a primazia da sua vida. Jesus Cristo nos ensina essa verdade também, Ele reforça esses ideais. Lá em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas ou a mamon. Deus exige exclusividade. E qual é o teste para saber se Deus é exclusivo na sua vida? Pense naquilo que você talvez diria: sem isto eu não vivo. Pense aí, existe alguma coisa na sua vida que se você perdesse você não viveria? A tua vida deixaria de ter uma razão para ser? Você perderia completamente o sentido de viver? Existe alguma coisa assim na sua vida? Se existe e não é Cristo, você tem um ídolo. Não importa o que você pensou. E nós transformamos coisas boas em ídolos. E quando transformamos coisas boas em ídolos, estas coisas boas naturalmente se tornam coisas más, porque elas passam a ocupar o lugar de um Deus ciumento, de um Deus zeloso, de um Deus que quer a totalidade do nosso amor, do nosso coração e das nossas vidas. Inclusive, se qualquer coisa ocupa o lugar de Deus, você vai se relacionar com esta coisa de uma forma indevida. Se você coloca o teu filho no lugar de Deus, você vai se relacionar com o teu filho de forma indevida. Porque você só pode amá-lo de forma adequada se você amar a Cristo acima de todas as coisas. Se você coloca o dinheiro no lugar de Deus, você vai se relacionar com o dinheiro de forma indevida. Porque você só pode se relacionar com o dinheiro de forma adequada se você amar a Deus acima de todas as coisas. É assim que funciona. E aí, há exclusividade no seu coração? O que tem ocupado a centralidade da sua vida? É Deus? Porque se não for Deus, você já não é um pai ou um filho ou um futuro pai que ama ao Senhor do jeito que Deus ordena. Nós precisamos amá-lo com exclusividade. E a terceira característica do amor que Deus requer de nós, Deus requer um amor integral. Um amor exclusivo, um amor obediente, mas um amor completo, que envolva todo o nosso ser. Olha só o que diz aí o verso 5. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eu vou falar e vocês repetem, pode ser? De todo o teu coração. Vamos agora? De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de toda a tua força. Muito bem, joia. O Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, complementa dizendo de coração, alma, força e entendimento. Eu não lembro de quem eu ouvi, mas uma pessoa pregando falou: nós precisamos amar a Deus de forma café. Como assim café? Coração, alma, força e entendimento. Deus requer tudo de nós. Só a expressão coração já resolveria o problema. Mas ele complementa com outras coisas que fazem parte da ideia do coração. O coração é o homem interior, é aquilo que nos impulsiona, é a central de comando das nossas vidas. Deus espera ser amado e Ele requer ser amado com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Em outras palavras, qual que é a ideia aqui? O amor a Deus deve orientar a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, deve orientar o que nós sentimos. Todas as nossas faculdades devem ter como base o amor a Deus. Eu devo existir, eu devo viver para amar o Deus que me criou, o Deus que me salvou, o Deus que está me santificando em Cristo Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos criou, para amá-lo acima de todas as coisas. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família bem-sucedida? Obedeça ao Senhor. Pare de lutar contra os mandamentos de Deus. Pare de estabelecer as suas próprias regras. Pare de ultrapassar os limites que Deus te dá. Pare.
Pare de lutar contra o eterno. Submeta-se ao Senhor. Não só se submeta ao Senhor, mas tenha a Deus como um Deus exclusivo. Não crie outros ídolos, não tenha nada além de Deus ocupando a centralidade da sua vida. A tua profissão não vale isso. Os teus bens não valem isso. Nada pode se comparar à grandeza, à beleza e à majestade de Deus. Por isso ele deve ser central. E ame a Deus de coração, alma, força e entendimento. Esforce-se, empenhe-se para que todo o seu ser esteja focado em Deus, em Cristo, e ame-o como até então você talvez não tenha amado. E aí sim, você vai começar a desfrutar, a experimentar uma família bem-sucedida para a glória de Deus. Em segundo lugar, o segundo ponto, que nós precisamos para ser ou para termos famílias bem-sucedidas? Precisamos ser pais que ensinam seus filhos a amar a Deus. Então não basta amar a Deus como pai. Eu tenho uma responsabilidade que vai para além de amar ao Senhor. A minha responsabilidade, uma vez que eu sou pai, é de ensinar os meus filhos a amar a Deus. E como eu faço isso? Como nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus? Em primeiro lugar, sendo pais que possuem a lei de Deus em seus corações. Nós precisamos ter a lei de Deus gravada em nossos corações. Olha só o que diz o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os nossos corações precisam estar encharcados das Escrituras. Os nossos corações precisam ser moldados pela lei de Deus. E sabe por quê? Porque você não pode dar aquilo que você não possui. Você não pode dar aquilo que você não possui. Antes de abastecer os teus filhos com os preceitos de Deus, você precisa abastecer o seu próprio tanque, o seu próprio coração com os preceitos de Deus. Você não vai transbordar aquilo que você não tem. Você não vai ensinar aquilo que você não crê. Você não vai exemplificar aquilo que você não é. Se você antes não encher o teu coração dos preceitos de Deus, jamais você terá condições de ensinar os preceitos de Deus, nem para os teus filhos, nem para qualquer outra pessoa. E não há nada mais triste e ineficaz do que ensinarmos aos nossos filhos, ou tentarmos ensinar aos nossos filhos, a valorizar um Deus que nós não valorizamos. Como é triste isso. Tentar ensinar os nossos filhos a temer um Deus que nós não tememos, a amar um Deus que nós não amamos. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Não é verdade? Elas querem que seus filhos amem a um Deus que elas nem sequer se esforçam para conhecer. Elas querem que seus filhos conheçam um Deus que elas mesmas jamais deram um passo para crescer em seu conhecimento. Que este não seja o meu caso, que este não seja o caso de vocês. Nós não podemos dar o que nós não temos. Então nós precisamos conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer as Escrituras, meditar nas Escrituras. Precisamos frequentar os cultos para ouvir a palavra de Deus sendo anunciada, pregada. Precisamos frequentar a escola bíblica dominical. Precisamos ler outros materiais. Precisamos ouvir o Augusto no YouTube. Dê o teu jeito, mas aprenda. Encha o teu coração da palavra de Deus. Você não pode dar o que você não tem. Em segundo lugar, o que nós precisamos para ensinar os nossos filhos a amar a Deus? Nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus sendo pais que falam constantemente da lei de Deus. Olha só o que diz o versículo 7. Versículo 7 diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que Moisés está nos ensinando aqui? Que nós precisamos o tempo todo estar falando das Escrituras? Desde a hora em que acordamos até a hora em que vamos dormir? Não necessariamente isso. A ideia não é viver em um eterno sermão, mas é aproveitar cada oportunidade, cada momento que temos com os nossos filhos, para ensiná-los, inculcá-los. A ideia de inculcar aqui é imprimir nos nossos filhos, em seus corações, a palavra de Deus.
E veja bem, isso não vai ser uma dificuldade para você se você tiver a palavra no seu coração. Não é verdade? Porque a Bíblia nos ensina que a nossa boca fala do quê? Do que está cheio o nosso coração. Se você tiver a palavra interiorizada, se a palavra encharcar o seu coração, certamente a tua boca vai transbordar a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento das Escrituras você tiver, quanto mais amor pelas Escrituras você tiver, mais você vai falar das Escrituras e das grandezas de Deus. E você vai fazer isso aproveitando toda e qualquer oportunidade. É toda e qualquer oportunidade mesmo. Você está num carro, teu filho viu uma árvore. Converse com ele, dependendo da idade dele, você pode dizer, filho, quem criou as árvores? Por que Deus criou as árvores? Estas conversas são muito prazerosas, muito gostosas. Eu confesso que eu ainda preciso melhorar muito nisso. Mas eu tenho muitas boas conversas com Yasmin em relação a estas coisas. Eu vou só mencionar duas para vocês entenderem. Estes dias eu não lembro necessariamente o que startou a conversa. Mas nós estávamos falando sobre quem nós somos, sobre identidade. Eu falei para ela assim, filha, mais do que ser minha filha, quando alguém perguntar quem você é, você não precisa necessariamente só responder, eu sou a Yasmin, sou a filha do pastor Tiago, sou a filha da Rafa, estas coisas também definem quem você é, mas elas não são as primordiais. Quem define o que você é o que Deus fez na sua vida. Você é uma filha do Deus Altíssimo, salva em Cristo Jesus. Aí eu citei para ela o que diz lá 1 de Pedro 2,9. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa. Você não era ovelhinha, agora você é a ovelhinha de Deus. É isso que define a tua identidade. Mesmo quando papai morrer e mamãe morrer, você ainda vai continuar sendo filha do Altíssimo, sendo filha do Senhor. Mesmo que os teus caminhos tomem direções extremamente diferentes das que nós planejamos, se você seguir nos caminhos de Deus, o que vai te definir é o que Cristo fez em sua vida. Aproveite as oportunidades, fale do Evangelho com os teus filhos. Uma outra ocasião, a Yasmin estava assistindo aquele filme da Turma da Mônica. O filme mesmo, que tem os personagens lá humanos. Não sei aqui quem já assistiu, acho que tem até duas versões daquele filme. Aí eu sentei no sofá bem na hora que a Mônica estava girando o coelhinho para atacar. Agora eu não lembro se era no Cebolinha, se era no Cascão, mas ela estava ali irada. Aí me veio um insight, eu falei, filha, o que a Mônica está fazendo que desagrada ao Senhor? Ela olhou os olhos assim, abriu os olhos, regalou e falou, como assim? Falei, a Mônica está demonstrando um sentimento, uma emoção que não agrada ao Senhor, que ofende a Deus. É uma manifestação errada de uma emoção. E qual é essa emoção? Aí ela pensou, ela está brava, ela está com raiva. Eu falei, exatamente, a ira. E cada um dos personagens tem os seus problemas e os seus pecados. Não é verdade? Aí eu falei para ela, qual que é o pecado do Cebolinha? Aí ela já entendeu, ela falou, ele mente. Qual que é o pecado do Cascão? Ele tem medo. Um medo excessivo, um medo da água. Eu fui conversando com ela sobre estas coisas, eu falei, como seria a vida do Cascão, do Cebolinha, da Mônica, da Magali, que é uma gulosa, se eles tivessem um encontro com Cristo? Como a Mônica trataria os seus amigos se ela fosse uma moça cristã, uma Mônica de Cristo Jesus? Ela pensou um pouco, parou, avaliou, eu fui ajudando, e nós chegamos à conclusão que a vida deles seria extremamente diferente. Que a Mônica, por exemplo, não sairia dando coelhadas, o Sansão, dando com um Sansão na cabeça de todo mundo, pelo contrário, ela amaria, ela daria a segunda face, ela perdoaria, ela conversaria, ela buscaria correção, não com agressão, mas em amor. Está dando para entender? É isso que nós precisamos fazer, como pais cristãos. Aproveitar toda a oportunidade, entrar no mundo das crianças, mas de um jeito que elas entendam, e pregar o Evangelho para elas. Os nossos filhos precisam do Evangelho. Os nossos filhos precisam de Cristo. E se nós não pregarmos a Cristo para eles, não pense que a igreja vai conseguir realizar um trabalho que Deus lhe deu, que nós, como igreja, vamos conseguir suprir a tua ausência. Eu já preguei esse sermão na minha igreja e falei assim, olha, se daqui a uns 15 anos
você vier falar comigo, se eu ainda estiver aqui como pastor, que o teu filho se desviou e que a culpa é minha e da igreja, eu vou olhar na tua cara e vou falar, não, a culpa é tua. Você é pai. Eu não sou o pai dos teus filhos. A culpa é tua. A igreja te auxilia. A igreja não, de forma alguma, te substitui. Ela te auxilia. Ela te dá as ferramentas. Ela te dá o apoio. Mas ela não faz o teu trabalho. É teu trabalho. É tua responsabilidade. Quem tem que sentar com a criança dia a dia é você. É você. Quem tem que aproveitar cada oportunidade é você. É você. Quem tem que ler as escrituras com elas, ensiná-las a ler as escrituras, orar com elas, é você como pai, não sou eu como pastor, não. Eu te ajudo, eu te auxilio, eu te sirvo, mas eu não te substituo. A culpa é tua. Se responsabilize. Isso é duro, não é? Mas é o que o Senhor nos ensina. A responsabilidade é sua. Não falhe nessa responsabilidade. Se você é pai e tem falhado, peça perdão ao Senhor. Clame a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Se os teus pais não são crentes e você é um filho crente, ore pela vida dos teus pais, porque eles estão em pecado. Peça a Deus que eles se convertam. Peça a Deus que Deus os responsabilize e os chame para assumirem aquilo que Deus ordena a eles. Que eles, de fato, dirijam as suas casas para a glória de Deus. Terceiro lugar, como que nós podemos ser pais que auxiliam, que ensinam seus filhos? Eu já estou terminando. Sendo pais que praticam a lei de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter a lei de Deus aonde? Eu preciso falar da lei de Deus em toda e qualquer oportunidade que Deus me der com os meus filhos. Mas não basta ter e falar. Eu preciso exemplificar. Eu preciso praticar a lei de Deus. Olha só o que diz o versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. A ideia aqui não é que você pegue caixinhas e coloque nas mangas das tuas roupas, ou entre os teus olhos, um pedacinho, um trechinho das Escrituras, como os judeus fazem. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que a tua vida seja guiada pela palavra de Deus. Que as tuas obras, que as tuas mãos, que o teu trabalho, que o teu serviço sejam guiados pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, que a lei de Deus, que a vontade de Deus guie a forma como você vive em todos os âmbitos, a maneira como você estuda, como você educa os seus filhos, como você trabalha, como você frequenta a igreja, como você lida com seu cônjuge, que as Escrituras dominem isso. As nossas mãos, os nossos olhos precisam ser guiados, orientados pela palavra de Deus. E quando estas coisas acontecerem, os nossos filhos não apenas ouvirão sobre as Escrituras, eles verão as Escrituras sendo praticadas. E eles terão um exemplo para seguir. É assim que funciona. Não basta falar. Não basta apenas ensinar. Tem hora que você precisa fazer, filho, é assim que se faz. Não adianta você dizer para uma criança, não grite se você está falando isso gritando. Não adianta você falar para uma criança para ela não ficar ansiosa, se qualquer demanda da vida te causa uma ansiedade tremenda e você se descabela e já não dorme mais. Não adianta falar para os teus filhos, filhos, a lei do Senhor diz, não minta. Você não pode dar falso testemunho, você não pode mentir. Se você, quando alguém liga para você no seu celular, você diz para a criança, diga que eu não estou. Faz sentido? A gente não pode viver essa hipocrisia. Aquilo que é ensinado tem que ser vivido, tem que ser exemplificado, e assim nós teremos famílias bem-sucedidas. E por fim, para nós fecharmos, como nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus? Sendo pais que lideram suas casas pela lei de Deus. Olha só o que diz o versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A ideia aqui não é que você deve escrever nos batentes das portas versículos bíblicos, ou deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 ali num canto da tua casa. Você acha que estas coisas vão resolver? Não vão resolver absolutamente nada se você não assumir a responsabilidade de liderar a tua casa de acordo com os preceitos de Deus. Se você não for homem o suficiente para dizer, aqui
quem reina é o Senhor. Aqui quem predomina é a vontade de Cristo. Nós assistimos aquilo que glorifica o nome do Senhor. As nossas conversas são de acordo com aquilo que glorifica o nome do Senhor. A educação dos nossos filhos é de acordo com aquilo que glorifica o nome de Deus. Se você não fizer isso, pouco adianta ter o Salmo 90 aberto no canto da sala. Você precisa ser como Josué. Eu preciso ser como Josué. Josué, no final do seu livro, lá em Josué 24, 14 e 15, ele fala algo impressionante. Por vezes nós até gravamos o que ele diz, nós memorizamos o que ele diz, mas quase nunca praticamos o que ele diz. Ele diz algo assim, Josué 24, 14 e 15, algo assim não, ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e serviu, com integridade, com fidelidade. Estou lendo Josué 24, 14. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele termina com essa frase sensacional, uma frase de coragem, uma frase de decisão, de alguém que entendeu qual é a sua responsabilidade como pai de família diante do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós precisamos. Ser homens mais convictos, ser mulheres mais convictas, ser líderes da nossa casa, que de fato escolhem servir a Deus. Nós precisamos disso. Diga como Josué, eu e minha casa. Pode dizer agora, eu e minha casa, vamos ao Senhor. Para isso você precisa amar a Deus, amar a lei de Deus, amar a Deus com exclusividade. Você precisa amar a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Para isso você precisa ensinar os teus filhos a amarem a Deus. Você precisa ensiná-los primeiro tendo o que dar, depois dando o que você tem, aproveitando todas as oportunidades. Você precisa fazer isso exemplificando. E você precisa fazer isso todos os dias. Quero concluir de forma bem prática, dizendo que amar a Deus e ensinar os nossos filhos a amá-lo requer compromissos. Eu já citei alguns aqui, mas agora ainda de forma mais prática cito outros. Você não vai conhecer a um Deus a quem você não busca, ou você precisa de tempo a sós com Deus. Como que está a tua vida devocional? Privada. Está lendo as Escrituras todos os dias? Você está orando? Você reserva tempo para comer, para tomar banho? Pelo que eu estou olhando daqui, está todo mundo coradinho. Né? Todo mundo cheirosinho. Essas coisas são importantes para você. E ler as Escrituras, não é? E orar, não é? Você precisa meditar a palavra de Deus. Você precisa de tempo a sós com o Senhor. E tempo em família com Deus? Como que está a tua vida devocional familiar? Você está lendo as Escrituras com teu cônjuge, com os teus filhos? Quanto você faz isso? Quando você faz isso? Como você faz isso? Eu quero te desafiar a estabelecer um tempo. Quero que você saia daqui com uma nova agenda. Uma agenda onde tempo a sós com Deus agora é prioridade. Porque você precisa conhecer ao Senhor para então ensinar ao Senhor. Eu quero que você saia daqui com uma prioridade de estabelecer pelo menos 1 ou 2 dias de culto devocional familiar. Pelo menos 1 ou 2 dias. O ideal seria todos os dias, mas ok, vida corrida, né? Pelo menos 1 ou 2 dias você vai sentar com os teus filhos e com a tua esposa e vai ler as Escrituras com eles, para eles, vai orar com eles. Quando você vai fazer isso? Quando você vai começar? Você e a tua casa servirão ao Senhor? Faça isso. Faça isso. Mas não basta só isso. Você precisa de tempo em comunidade com Deus. Como que está a tua vida devocional comunitária? Todos aqui são alunos da Escola Bíblica Dominical? Se não são, é por uma razão justificável? A Escola Bíblica Dominical enche o teu tanque. É um posto de gasolina espiritual, né? Você aprende as Escrituras para você ensinar as Escrituras. E você tem vindo na IBD?
Como que está o teu relacionamento com o culto? Qual foi o último culto que você veio? Espero que tenha sido domingo passado. Como que está o teu relacionamento com o povo de Deus? Eu sei que aqui tem alguns pequenos grupos dos jovens, né? E eu sei que esses jovens provavelmente querem ser pais um dia. Vocês estão aproveitando esta oportunidade? Faça da igreja uma prioridade na sua vida. Você não pode estar perto do noivo enquanto estiver longe da noiva. A igreja tem que ser prioridade para você. Só que você vai falhar. Você vai errar. Assim como eu falho, assim como o pastor Renato falha. Nós vamos falhar em amar, nós vamos falhar em ensinar, só que Deus nunca falha. E é isso que nos traz esperança. Deus nunca falha. Quando nós não amamos, Ele segue nos amando. Mesmo quando nós não ensinamos, Ele misericordiosamente faz com que a palavra brote no coração dos nossos filhos. Prova é que tem muitos filhos aqui que não têm pais crentes. Eu mesmo sou filho de pais não crentes. Como Deus é bom. Ele não erra. Ele não falha. Ele não tarda. E no Senhor nós encontramos perdão. E no Senhor nós encontramos capacitação. Então, meu último desafio para você é, se você precisa de perdão nestas áreas, coloque-se diante do Senhor. Vamos fazer isso agora. Peça ao Pai que te perdoe em nome de Jesus. Pastor Renato leu lá 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a nossa injustiça. Se nós estamos sendo injustos em amar a Deus, injustos em ensinar os nossos filhos, nós precisamos confessar estas coisas ao Senhor. E certamente que Deus, por meio do grande amor com que nos amou através do Filho, Ele vai nos perdoar. E não só vai nos perdoar, Ele vai nos purificar. Vai nos tornar aptos a servi-lo, a vivermos para a sua justiça, a ensinarmos a partir de então e a amá-lo a partir de então, de forma correta. És fiel em todo tempo.